Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica de hoje. Espero que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para que possamos entender sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente, e dando um grande grito saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedece. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galiléia. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos refletir hoje sobre esse trecho do Evangelho de Marcos e é muito interessante a gente cair na conta de um pequeno detalhe. Quando Jesus está ali falando, era um sábado, ele entra numa sinagoga, a sinagoga era uma pequena igreja daquela época, não era igreja ainda, mas era um local de reunião, de oração. E ele entra e faz ali a sua colocação. Tem gente interessante lá, autoridades, tem os escribas, que são os caras entendidos na lei. E, de repente, um homem que estava lá grita: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. É aqui que eu quero colocar a nossa reflexão. Nós temos falado constantemente a respeito do Antigo Testamento, lá quando Deus entra em contato com o povo, forma o povo, faz uma aliança com esse povo e, através dos profetas, manda recado para esse povo como é que eles têm que viver e o que eles têm que fazer. Deus fala através de alguém. Aqui, agora, Jesus presente no mundo é o Filho que fala diretamente para as pessoas. Lá era um mensageiro de Deus, agora é o próprio Deus, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, falando diretamente para as pessoas. E aquele senhor diz: Sei quem tu és, o Santo de Deus. É essa mensagem exatamente que nós precisamos perceber. Jesus falando diretamente com as pessoas. Não precisa mais de um mensageiro, como no Antigo Testamento. E Jesus, como nós vimos na semana passada, e vamos ver ainda outras vezes, Jesus convida alguns apóstolos para que sejam seus seguidores. E esses apóstolos, depois da ressurreição,
com medo da perseguição dos judeus, eles ficam fechados, escondidos em algum lugar, e lá eles permanecem por muito tempo, e só vão sair de lá depois da presença do Espírito Santo, em Pentecostes. Aí é o quê? É o Espírito Santo falando através desses apóstolos. Olha que interessante. Primeiro, o Pai se comunica com as pessoas através dos seus mensageiros, principalmente os profetas. Depois, o Filho, o próprio Jesus, falando para as pessoas, porque ele está presente nesse mundo. E, posteriormente, os apóstolos falando através da presença do Espírito Santo. Ou seja, Deus que vem ao encontro da humanidade como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É a Trindade que não esquece em momento algum das pessoas. Por quê? Porque o homem com um espírito impuro representa todos os homens e mulheres de todas as épocas, cujas vidas são controladas por esquemas de egoísmos, de orgulhos, de autossuficiência, de medo, de exploração, de exclusão, de injustiça, de ódio, de violência, de pecado, de corrupção. É justamente por causa dessas fraquezas humanas que Deus vem ao encontro das pessoas para tirá-los desse sistema de pecado. O evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, garante para todos nós que Deus não desistiu em momento algum da humanidade. E ele insiste em oferecer a todos uma vida nova, vida plena, vida de felicidade, de justiça, de amor, de união. Mas isso é possível ainda hoje? Ou hoje, neste mundo, nessa situação em que nós estamos, onde tudo aquilo que eu falei de imperfeição agora mesmo está aí corroendo a nossa humanidade, corroendo a nossa sociedade, corroendo as pessoas, colocando uma pessoa contra outra. Nessa situação, é possível viver essa mensagem de Deus, essa mensagem de Jesus, essa presença do Espírito Santo? É possível, sim. Porque Deus é Deus da vida, não da morte. Deus do perdão, não da condenação. É Deus que acolhe, não um Deus que rejeita. E é justamente nessa sociedade que está corrompida, que está perdida sem saber direito para onde ir e o que fazer. É justamente aí que nós, cristãos, temos a responsabilidade hoje de levarmos a essa sociedade, a essas pessoas, o caminho certo a seguir. A maneira de viver isso mais plenamente, com mais profundidade. Mas para isso nós precisamos acreditar que é possível. Nós precisamos ser, nós precisamos viver para depois ensinar ou mostrar para as outras pessoas. Não podemos duvidar. É a nossa fé, é a nossa convicção, é a nossa maneira de ser que vai nos ajudar a levar aos outros o caminho, a verdade e a vida. Que realmente tenhamos coragem para isso e que estejamos profundamente decididos a vivenciar isso
em nossa vida para que possamos levar para as outras pessoas. Para a gente refletir. O que para mim é realmente seguir a Jesus? Tenho feito a diferença na vida dos que estão ao meu redor? Tenho alimentado luz ou os demônios de divisão que existem por aí afora? Quanto de luz e salvação eu tenho espalhado? Pense um pouquinho. Neste dia de hoje, nesta reflexão, neste momento de oração, eu te convido a colocar o seu coração em abertura para ouvir o Senhor, para ouvir aquele que realmente tem autoridade, para que seja quebrada toda a autoridade, seja de mal ou seja de pessoas que possam ter te enganado, ou mesmo com intenções boas possam ter exercido uma autoridade ruim na sua vida, gerando bloqueios, gerando travas, amarras, traumas, que tudo isso seja quebrado pela autoridade maior e verdadeira que é do Senhor. Entregue essa autoridade nas mãos do Senhor. Fala, que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. Coloca para Deus, para Jesus Cristo nesse momento, tudo aquilo que você necessita de consolo, de resposta, de algum alento, de condução. Para que Ele fale direto ao seu coração pela ação do Espírito Santo. Você possa sentir, você possa ouvir, você possa receber através de alguém. Coloca de coração aquilo que você necessita nas mãos do Senhor. Fala, que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. Que você possa nessa semana levar este sentimento de entrega e de confiança na autoridade verdadeira, entregando essa autoridade a quem de fato deve ser entregue, a Deus, a Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora fazer a nossa oração final, pedir a Deus essa força, essa coragem, e que Ele esteja constantemente nos iluminando. Ó Deus, que suscitastes líderes e profetas que falaram em vosso nome e guiaram o vosso povo em todos os momentos de sua história, e que na plenitude dos tempos enviastes vosso Filho para que fosse mestre, caminho, verdade e vida. Suscitai no nosso meio novos profetas, para que saibamos iluminar com a vossa palavra os desafios que a história nos coloca e sejamos verdadeiras testemunhas do vosso projeto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso nos ilumine, nos guie, nos fortaleça
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco em mais esta reflexão. Te peço aquela ajuda de evangelização para clicar aí no botão gostei ou no compartilhar, enviando para que mais pessoas possam ter contato com essa autoridade, com o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova que é Cristo, que vem trazer luz, esperança às nações, consolo, amor. Você possa ser esse mensageiro que este evangelho nos chama. Um grande abraço, fiquem com Deus.